Sejam todos muito bem-vindos ao meu podcast. Aqui vamos conversar sobre espiritualidade, autoconhecimento, amor e as experiências que nos ajudam a despertar para uma vida com mais sentido, mais luz e mais conexão com a nossa essência. Eu sou Patrícia Mendes, professora, mãe, pós-graduada em psicanálise, sensitiva e escritora. Neste primeiro episódio, eu quero contar um pouco sobre a minha jornada espiritual, como nasceram os livros psicografados e qual a proposta desse espaço de conversa, reflexão e cura que estamos começando por aqui. Bom, desde criança, eu sempre tive uma relação muito forte com a fé. Aprendi a rezar com a minha mãe e principalmente com a minha avó materna, com quem eu passava bastante tempo na infância, até meus 11 anos de idade, mais ou menos, quando ela faleceu. Eu ficava muito na casa dela e ela era uma mulher muito sábia, que rezava bastante, tinha uma rotina espiritual muito bonita. Isso me influenciava muito, e a fé católica dela. Por isso eu aprendi a confiar a minha vida a Nossa Senhora e sempre tive e mantive uma relação muito forte com essa fé. E ao longo da minha vida eu vivi muitas coisas diferentes, mais espirituais assim eu diria, mas sem ter muita consciência, como verdadeiras manifestações em momentos difíceis. Eu tinha visões, premonições nos acontecimentos mais marcantes, mas eu não entendia e nem procurava me aprofundar muito. Achava interessante e era grata por sentir a conexão e a proteção, mas era só isso. Na medida que eu fui crescendo e amadurecendo, eu fui percebendo cada vez mais uma conexão forte. Percebi que era um pouco diferente do senso comum, mas ainda assim eu demorei para entender o que era. Por outro lado, eu vivi uma relação muito difícil com meu pai. Na verdade, eu não tive uma relação com meu pai, né? Ficou uma lacuna, uma história muito difícil de separação. Tive pouquíssimo contato com ele e uma relação de muito medo. Eu tinha muito medo pelas lembranças que eu tinha do convívio quando eu era muito criança. Minha mãe separou dele, eu tinha 6 anos de idade. Então, as lembranças que eu tive até aí foram bastante intensas, dolorosas. Ele tinha questões de saúde mental e alguns traumas que ficaram registrados que eu nem sabia, né, definir, decifrar. Ficaram ali apenas como traumas e medos mesmo, pelas histórias também que a minha mãe contava, enfim. Mas eu só fui entender isso bem mais tarde, recentemente, né, aí vocês vão entender ao longo da história, quando houve a manifestação, tudo, e ele pôde me explicar tudo isso. Mas o fato é que já no fim da vida dele, eu tive que estar presente, né, de uma forma muito difícil, dividindo, compartilhando um momento de dor. E houve um contato, uma espécie de acerto de contas, assim, entre ele e minha mãe. E eu ali no meio disso, né, assistindo, ajudando no que podia. Tudo muito doloroso, muito sofrido. E o desencarne dele aconteceu em 10 dias, assim, de um convívio intenso, num momento de dor, né? E eu fiquei muito afetada, porque ali para mim não era só a perda de um pai, né? Era todo um processo que eu precisava lidar com todas as dores que envolveram a nossa relação de 22 anos. Eu tinha 22 anos. E eu fiquei muito mal por muito tempo. Eu busquei, como sempre fazia, ajuda espiritual. Atravessei aquele momento com o apoio da minha mãe, de pessoas queridas. Ainda assim é bastante solitário, né? São poucas as pessoas que realmente estão presentes, porque a gente, na hora da dor, geralmente é um filtro, né? Acaba afastando muitas pessoas, mas também as que ficam geralmente são. E nesse momento ainda tinha a presença da minha mãe muito forte, ela realmente segurou na minha mão e nós atravessamos juntas esse processo. E eu ia no centro espírita, tomava passe, fazia energização e sempre colocava o nome dele lá no caderninho de vibrações. E mal sabia eu, que depois ele também pôde me explicar, que isso faria muita diferença no encontro do caminho dele, né? Do caminho espiritual, da alma dele. E aí o tempo passou, eu segui a vida, fui trabalhar, estudar, não tive muito tempo para ficar lamentando nada. Precisava levantar a cabeça, superar as dificuldades, que não eram poucas, e era muito jovem, então meu foco era trabalhar, estudar, me divertir, fazer o que dava para seguir a vida. E aí veio a maternidade, uma fase de maior quietude, a dedicação aos cuidados com meu filho, com a minha mãe, que acabou adoecendo também com Alzheimer, e o tempo
era dedicado então ao trabalho, estudo, maternidade, cuidados com a minha mãe e não tinha um olhar muito focado para a espiritualidade, embora não abandonasse também a minha fé e a minha religião, no caso assim, a maneira como eu professava a religião, né? Então, as coisas me aconteciam com muita frequência, através de mensagens muito canalizadas, intuições, sensações. Eu percebia muito as coisas, mas nunca me aprofundei em nada. Eu percebia que eu via um pouco além, e as pessoas também percebiam isso. Então eu sempre fui aquela amiga conselheira que todo mundo procurava, porque tinha uma visão mais consciente, mais bacana das coisas. E eu sentia uma intuição, às vezes, de falar as coisas de uma maneira, digamos assim, contributiva, né? De enxergar a vida por um viés mais de fé mesmo, mais de compreensão. Então eu sempre me senti muito guiada, muito protegida, e isso me bastava para as minhas lutas, para ajudar as pessoas que estavam no meu entorno, né? E eu seguia a vida assim, sem um olhar muito profundo sobre isso. Embora eu frequentasse já a casa espírita desde a adolescência, mas eu morria de medo de mediunidade, e eu acreditava que indo, tomando passe, me energizando, eu estaria protegida de qualquer acesso espiritual, do que eu sempre tive muito medo, né? De ter qualquer relação, qualquer contato com espíritos. E como eu mudei de cidade, eu passei muito tempo sem ir numa casa espírita. Só que eu ia na igreja católica, nas missas e no costume que eu aprendi lá em Minas ainda com uma benzedeira, num momento muito bonito também da minha vida, que ela me ensinou que eu deveria ir até o Santíssimo e aos pés de Nossa Senhora na igreja toda vez que eu estivesse angustiada, colocar minhas necessidades, a minha ansiedade, e sempre voltar também para agradecer, colocar minha gratidão. Então eu tinha isso como costume. E assim eu continuei esse contato com Deus, com Nossa Senhora e com a espiritualidade sempre. Até que num momento muito difícil, estava passando por uma situação de estresse muito alto, de sobrecarga, e eu comecei a ter sinais mais profundos de sensibilidade. As coisas começaram a acontecer de uma forma muito clara, mais expressivas assim. Então, como eu já tinha um pouco de conhecimento, eu percebi que era algo muito espiritual, sonhos lúcidos, projeções, mesmo acordada, intuições e telepatia, sincronicidade, que não deixava dúvida de que eu estava abrindo a mediunidade, relações conflituosas e intensas, né, com pessoas onde claramente existia um encontro espiritual. Então isso me assustou muito, principalmente no começo. Então não foi nada fácil aceitar que eu tinha uma sensibilidade, digamos assim, além do senso comum, né, além da matéria. E no começo eu tive muita dúvida, muito medo. Aos poucos eu fui entendendo que não era um peso, mas era um chamado, uma missão, e que eu precisava olhar para isso com carinho, né, com dedicação. E no auge desse processo, no momento de muita dor, de sofrimento, quando eu pedi a Deus, a Nossa Senhora, aos anjos e tudo que havia de mais sagrado que me ajudassem a ter forças, né? Pelo que eu estava passando, eu precisava cuidar de mim, da minha mãe, do meu filho. Eram muitas coisas em xeque ali que eu precisava olhar e eu não estava tendo forças. E aí, depois de algumas noites sem dormir direito, muito atormentada, eu acordei na madrugada com a voz do meu pai falando comigo, perguntando se eu aceitava falar com ele e se eu aceitava a ajuda dele, que ele poderia me ajudar. E eu hesitei, né? Eu não tinha, até então, né, o meu contato com meu pai tinha sido restrito aos momentos da vida difíceis e pouquíssima relação, mais no final da vida dele. Era um contato distante, mas eu parei, né, para ouvir a voz dele, eu reconheci que era ele. E aí eu falei que sim, que eu aceitava. Afinal, ele era meu pai, eu pensei, né? Eu preciso tanto de ajuda, tô tão sozinha. Mal meu pai não vai vir me fazer agora, né? Eu tenho pedido tanto a Deus, tanto a Nossa Senhora, quem sabe realmente a ajuda vem através dele, né? Então eu vou ouvir, não sei o que ele tem para me falar. E aí ele pediu que eu pegasse um papel e uma caneta e começasse a escrever o que eu estivesse sentindo e deixasse que eu ia entender. E aí eu fiz isso no meio da madrugada, e quando eu comecei a escrever o que eu estava sentindo, eu lembro que em determinado momento eu apaguei e via
assim, olhando, eu sentia minha mão se movendo, sem eu saber nada do que estava escrevendo, né? E era ele ali escrevendo, foi uma psicografia mecânica, a primeira, né? E eu até então não entendia nada disso. Na carta ele falava do que estava se passando, me pedia calma. Depois, né, eu fui ler essa carta, depois que terminou, que eu voltei, como se voltasse assim, uma consciência, agora você lê, né, para você entender. E aí na carta ele falava do que estava se passando, me pedia calma, porque eu estava muito nervosa, e que eu ficaria, né, eles sabiam que eu ficaria mais nervosa com tudo isso, então nas palavras me dava apoio, segurança de que eu deveria entender, estudar e aceitar a psicografia, que era um processo, que eu não tivesse medo. Também esclareceu algumas coisas sobre as dores que eu estava enfrentando, que eu ainda haveria de enfrentar, com certeza, porque era um momento realmente muito importante do meu despertar, né? E claro, envolvia muitas coisas que aconteceriam passo a passo a partir dali. E aí ele me direcionou a procurar novamente um centro espírita para que eu pudesse ter mais apoio, mais suporte nesse processo, né? E eu frequentei essa casa espírita por 4 anos, que foi um período em que eu aprendi a lidar melhor com as questões espirituais, com a mediunidade, através de muito estudo dentro e fora do centro. Nesse período eu tive um processo intenso de autoconhecimento, de cura, de perdão, com a relação paterna principalmente, mas com todas as outras relações, com tudo que me envolvia, né? Precisei ressignificar muita coisa na minha vida. E aí eu estudei e compreendi a jornada das chamas gêmeas, que é um caminho espiritual, e foram psicografados 4 livros, todos sobre temas espirituais ou de entendimento de fé e religião, sobre os quais aos poucos eu vou falando aqui, né, nos próximos episódios, de acordo com os temas, que são, né, as mensagens que eu tenho para compartilhar. E é justamente esse o propósito aqui do podcast, compartilhar esses conhecimentos e mensagens que eu trago tanto da minha vivência como da minha disponibilidade como canal da espiritualidade nesses temas. E todo o processo que eu vivi, que eu vivo, não são aqui só relatos espirituais, mas é um convite realmente à transformação, ao amor, ao autoconhecimento, tanto para mim como para quem compartilha da mesma jornada. E ao longo desse processo todo, eu pude perceber que o que eu estava vivendo não era só para mim. É uma mensagem que precisa ser compartilhada. Cada conversa com meu pai, cada ensinamento, cada reflexão tem se transformado em livros que falam sobre amor, um amor que nunca morre, a vida que continua, e do chamado que todos nós temos para despertar na nossa verdade espiritual. Então, meu convite é que a gente possa refletir juntos e juntas sobre espiritualidade, despertar da consciência, amor incondicional, autoconhecimento, mediunidade e outros temas que fazem parte da minha jornada e da jornada de muitos. E que aqui seja um espaço de acolhimento, de troca e de expansão. Que aqui seja um lugar seguro, acolhedor para quem está passando por um processo de despertar, para quem tem dúvidas, para quem sente que existe algo além da matéria, mas ainda não sabe como acessar. Então vamos juntos, trilhando essa jornada de cura, de autoconhecimento e de expansão espiritual. E se essa conversa tocou seu coração, eu te convido a continuar nos próximos episódios. Vamos falar sobre o despertar espiritual, sobre os desafios do caminho, sobre o amor, sobre a cura e sobre a alma. E claro, sobre as mensagens que eu recebi e que eu recebo do plano espiritual. Então, se você gostou, se tem alguém que você acha que deve ouvir essa mensagem, compartilha, que essa mensagem possa beneficiar a mais pessoas. E se quiserem me seguirem também nas redes sociais, é bem singela, não tem nada diretamente espiritual, é o meu perfil pessoal, mas no qual eu também compartilho vida, compartilho mensagens e intuições. É @PatricioTilia. Para continuar essa troca linda, vocês podem me seguir lá também. E que o amor nunca morra, né? Que ele nos conduza. Fiquem com Deus, no amor e na paz de Jesus e de Nossa Senhora. E até o próximo episódio. Um abraço.